tarde. Boa tarde, amiguinhos, amiguinhas. Vamos retomar... Hilária, Hilarie, vem cá, depois tu vai cantar Hilária, Hilarie comigo aqui. Então, a gente está retomando os trabalhos, agradecendo novamente a presença de todos vocês, todas vocês. E o último dia, o encerramento de um evento que, para nós que fizemos parte da organização, é um sucesso, não só do ponto de vista do conteúdo que ele trouxe para nós, mas especialmente pela fala de duas pessoas hoje, de manhã. Foram falas comoventes para nós que fizemos parte da organização. Uma do colega que fez uma intervenção e que disse que como era bom estar num ambiente de advogados, ou ambiente ligado ao direito, mas que podia ter, ou tinha um olhar mais distensionado, até no dress code e tudo. E daí, eu que vou apresentar, vim até de tênis, né, para fazer. Infelizmente, eu não trouxe uma bermuda, mas na próxima, acho que a gente pode fazer isso. E também a fala da companheira aqui, que tu não tem ideia do elogio da tua fala, quando tu diz que, como tu estava feliz para estar num ambiente de doutores, entre aspas, os doutores, né, juízes, advogados, mas que tu estava conseguindo acompanhar e refletir sobre todas as reflexões, sobre tudo que a gente estava falando. E é exatamente esse o conceito da gente, porque nós, da Rede Lado, somos 25 escritórios em 9 estados diferentes, e o que nos uniu foi exatamente um olhar diferente sobre o mundo do trabalho e o compromisso com a democracia e com o humanismo. E quando tu fala isso, é um elogio para a gente e é a confirmação do nosso planejamento estratégico mesmo. Nós queremos construir ou ajudar a construir, junto com as centrais sindicais, junto com o movimento sindical, nós queremos ajudar a construir uma nova narrativa sobre tudo que nos envolve. Então, realmente a gente fica bem feliz com a participação de vocês e com a intervenção que vocês fizeram. Bom, eu sou Antônio Vicente Martins, sou sócio da AVM Advogados, integrante da Rede Lado, de Porto Alegre, gremista, agora, por enquanto, na Série B, mas a caminho do retorno. Calma, calma. E hoje a gente vai apresentar esse último painel, e o título dele é Nenhum Trabalho Sem Direito, da Necessidade das Utopias. E para nos brindar com intervenções sobre esse tema, que é o tema de encerramento, e é um tema que tem um olhar para o futuro e para o presente também, a gente quer convidar a Gabriela Neves Delgado. Eu vou tirar doutor, professor também, já que está no clima esse, né? Gabriela é pós-doutora, isso eu não posso tirar, né, Gabriela? Pós-doutora, Sociologia do Trabalho pela Unicamp, professora de Direito do Trabalho pela Universidade de Brasília. Seja bem-vinda, Gabriela. E também convidar o nosso querido amigo, Mauro Menezes, baiano da Gema, advogado, também integrante da Rede Lado, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco e agora doutorando em Ciências Jurídicas e Políticas pela Universidade Pablo de Olavide, na Espanha. Então, torcedor do Vitória. Ele está numa situação pior que a minha. Então, sejam bem-vindos, bem-vinda, e bom trabalho para todos nós. Bom, eu vou passar direto, então, para Gabriela iniciar a apresentação dela. Alô, alô?
Bem, gente, então, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Cumprimento todos os advogados, advogadas dos escritórios que integram a Rede Lado. Muito obrigada pelo convite. E eu queria cumprimentar especialmente os meus colegas e amigos Mauro Menezes e Eimar Lorguércio, em nome de quem cumprimento todos os demais advogados e advogadas aqui presentes. Muito obrigada, viu? Um prazer reencontrá-los nesse momento. Aliás, um prazer conhecê-los há mais de uma década, né, para minha felicidade, desde que eu mudei para Brasília e segui nesse encontro aqui. Bem, gente, na verdade, quando eu recebi o convite para pensar um pouco nesse tema de nenhum trabalho sem direitos e da necessidade das utopias, o tema é amplo, é abrangente, e eu fiquei pensando qual seria ou quais poderiam ser os recortes possíveis para atender as demandas de advogados, advogadas, líderes sindicais que atuam diretamente com a causa dos trabalhadores. Então, em face disso, eu vou propor um recorte vinculado à análise dos trabalhadores plataformizados, assim como vários outros que integram hoje um campo, que é um campo em que há uma necessidade de tutela ampla, para tentar, quem sabe, instigá-los a um caminho de abertura para atuação dentro do que nós chamamos de direito fundamental ao trabalho digno. Então, para começar, antes de entrar especificamente no campo do direito, mas já no campo do direito, eu queria pensar aqui com vocês no que esse tema e o título nos instiga. Porque o título diz de nenhum trabalho sem direitos, isso é dentro da linha do que nós chamamos de direito fundamental ao trabalho digno, e eu vou chegar lá. Mas a ideia é pensar na necessidade das utopias. E aí eu pensei, fui procurar a semântica da palavra, o que a organização queria com a utopia, o que significa ter utopia, e onde nós podemos chegar a partir dela. E aí eu queria trazer o Milton Nascimento, relembrá-lo, de todas as formas eu relembro das minhas origens, que na canção Coração Civil, ele diz: quero a utopia, quero tudo e mais, quero a felicidade dos olhos de um pai. Vocês não querem que eu cante, né? Mas eu posso cantar. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada. Os meninos e o povo no poder eu quero ver. E aí ele segue adiante com essa música belíssima, né? Ele está fazendo a trajetória agora, fechando as comemorações dos seus 80 anos, com as últimas apresentações. No dia 15, ele chega em Brasília, para nos dizer da utopia. E, a partir do Milton Nascimento, eu queria dizer que nós temos que ir além da utopia. A utopia, sob um ponto de vista psíquico, de fato nos move, assim como nos move o desejo. Mas a pergunta que eu trago aqui para o nosso debate é: como transformar essa utopia que nos move, que é uma marcha interna, para a realização de algo, como bem diz o Milton Nascimento, a realização de um mundo justo, com um povo com direitos, mas como transformar isso em ação? Porque o direito e o campo do direito do trabalho é um campo de disputa política, argumentativa, jurisprudencial. Então, é esta pergunta que me moveu. E é daqui que eu quero começar. Como transformar as nossas utopias, que é isso que está dentro do campo da nossa subjetividade, em ação, para que, de fato, nenhum trabalho e nenhum trabalhador fique sem direitos. Bem, para isso, a gente precisa, mesmo que brevemente, revisitar
a estrutura do direito do trabalho, porque eu quero mostrar para vocês como é que a linguagem, como é que o raciocínio, dentro de um campo de subcidadania, de pré-cidadania, continua o mesmo, e os riscos que nós corremos com isso. Então, se nós pensarmos que, na inauguração da Justiça do Trabalho brasileira, em 1941, nós tínhamos um período histórico e de geografia do espaço de trabalho, do espaço-tempo de trabalho, completamente diverso do momento atual, em que, sob um ponto de vista da organização da gestão da empresa, nós tínhamos um modelo taylorista-fordista, em que o trabalhador era colocado num posto fixo de trabalho para a realização de tarefas repetitivas e mecânicas, onde havia um controle dentro de uma lógica de subordinação direta e linear, ou seja, o trabalhador, numa perspectiva de subordinação jurídica objetiva e clássica, ele recebia o comando diretamente daquele para quem ele estava subordinado. Esta empresa de organização vertical, ela se ocupava de todo o ciclo do processo de produção, desde a retirada da matéria-prima até a circulação do produto final. E dentro desta gestão, nós tínhamos um processo produtivo ainda muito concentrado, em que não se pensava, e esse pensamento só veio com a globalização e com as cadeias produtivas, em cadeias produtivas descentralizadas e terceirizadas. Então, a lógica da horizontalização da produção e de uma organização da cadeia produtiva por blocos e setores, em que havia uma empresa líder e empresas acessórias, isso só vai ocorrer a partir dos anos 1970, e no Brasil, com ênfase, a partir dos anos 1990. É importante observar que, quando a Justiça do Trabalho ela é inaugurada, em 1941, nós tínhamos uma ideia de relação de trabalho e de gestão da força de trabalho, além de linear, pautada apenas e tão somente, segundo a CLT dos anos de 1943, para uma categoria específica. Que categoria específica? Os trabalhadores assalariados do setor industrial da sociedade brasileira. Então, notem que lá no nascedouro da regulação da CLT, se nós pensarmos no antigo artigo 7º da CLT, nós tínhamos uma regulação restritiva num modelo de subcasta de cidadania, uma cidadania que era considerada trabalhista apenas para aqueles que se ativavam no segmento privado, em indústria, com o isolamento completo de trabalhadores rurais, trabalhadores domésticos, e especialmente, se nós considerarmos todos os marcadores sociais, trabalhadores negros e mulheres. Essa linguagem, essa lógica de fragmentação dos direitos de cidadania trabalhista foi uma lógica que foi se abrindo aos poucos com o Estatuto do Trabalhador Rural. Então, a gente tem um início de ampliação de direitos de cidadania social, numa lógica de regulação social mais abrangente. Mas esta lógica de regulação social mais abrangente, ela só vai, de fato, se abrir, se colocar como um giro hermenêutico no campo do direito do trabalho, com a Constituição Federal de 1988, no momento em que nós temos a igualdade de direitos para trabalhadores urbanos e rurais e uma extensão ainda tímida de direitos para trabalhadores domésticos, que depois tem uma extensão um pouco mais significativa com a Lei Complementar 150 e depois com a Emenda Constitucional 72 de 2013. Mas notem o perigo que, naquele momento, e com todo o festejo que nós fazemos à Constituição de 1988, porque, de fato, ela é a carta político-jurídica mais decisiva na história político-constitucional brasileira. Mas olhem o perigo. O que desde a promulgação da Constituição de 1988, nós fazemos? Nós interpretamos, nós não, mas é o que é usual. Interpreta-se o artigo 7º caput do texto constitucional restritivamente.
O artigo 7º, caput do texto constitucional, ele é interpretado desde a promulgação do texto de 1988 como um dispositivo que regulamenta direitos fundamentais trabalhistas para trabalhadores empregados. É como se a Constituição Federal de 1988 impusesse uma série de diretrizes de exclusão ao sistema de proteção trabalhista regulado. E desde 1988, todo o padrão de argumentação jurídica, construção teórica, de acionamento da justiça do trabalho, sob o ponto de vista da legislação heterônoma ou autônoma com os instrumentos coletivos negociados, reverbera este raciocínio de que o artigo 7º da Constituição Federal foi estabelecido para regular direitos fundamentais trabalhistas para trabalhadores empregados. Este salto hermenêutico, apesar de teoricamente estar previsto na Constituição, ele não é feito por nós. E quando nós colocamos esse argumento de que a Constituição Federal de 1988, se ela estabelece um substrato de valor em torno da dignidade, a dignidade ela passa a ser a referência para todo o campo de direitos fundamentais, então ela o faz para o direito fundamental ao trabalho. Então, quando nós dizemos de direito fundamental ao trabalho digno, nós estamos nos referindo a todo e qualquer trabalhador que se ativa por meio da sua força de trabalho. Direitos fundamentais trabalhistas não são propriedades apenas e tão somente de trabalhadores empregados. É claro que a relação de emprego no segmento privado da economia é a que mais e melhor protege o sujeito trabalhador, mas ela não é a única. E nós não podemos admitir um sistema de exclusão, de desamparo. Este giro hermenêutico foi feito pela Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, ela, na verdade, ela estabeleceu, notem que curioso, durante 100 anos de existência da Organização Internacional do Trabalho, a OIT se ocupou exclusivamente da regulação do trabalho assalariado. Então, nós temos inúmeros documentos internacionais, convenções internacionais trabalhistas, que estão vinculadas a Que susto, gente, mas pelo menos ninguém caiu no chão. Tá ótimo. Não tem problema nenhum. Não, Mauro, fica à vontade. Não, eu acho que ele já me concedeu os 5 minutos dele, entendeu? Eu não posso pedir mais. Mas, não é verdade, Mauro? Mas a Organização Internacional do Trabalho, ela, durante os seus primeiros 100 anos, a OIT se ocupou restritivamente dos trabalhos assalariados. E o fez muito bem, porque estabeleceu um padrão internacional de proteção justa trabalhista louvável. Mas notem, a partir de 1999, a Organização Internacional do Trabalho, ela faz um giro, ela traz uma nova proposta, um novo raciocínio de produção normativa, que se dá em função exatamente dos desafios que a globalização trabalhista trouxe para o processo de ratificação de convenções internacionais. Então, a partir de meados dos anos 1990, primeiro, a Organização Internacional do Trabalho passa a investir em declarações internacionais. E isso é muito interessante sob o ponto de vista da discussão da natureza e do status jurídico das declarações internacionais. Elas são fonte material e formal do direito. Como é que nós aplicamos e exigimos a orientação do que está exposto nas declarações, porque você não verifica, e de fato não existe, um sistema de coercibilidade, de coerção. Mas a gente tem grandes referências, sob o ponto de vista histórico, no direito internacional dos direitos humanos, de declarações de direitos, que estabelecem um prisma, um caminho de avanço cultural, legislativo, jurídico.
Por essa razão, eu venho afirmando peremptoriamente que as declarações de direitos, elas deveriam ser reconhecidas como patrimônio da humanidade. Exatamente porque elas estabelecem um avanço sob o ponto de vista do que é o ideal para uma sociedade existir, como o Milton Nascimento cantou, dentro de um padrão de utopia que seja concretizado. Mas notem, então a Organização Internacional do Trabalho, em 1999, ela cria o conceito de trabalho decente. E esse conceito reverbera para os estados signatários através das agendas internacionais de trabalho decente. E é muito interessante observar que o Juan Somavia, que à época era o diretor da OIT, com uma gestão progressista muito importante, ele passa a declarar que a Organização Internacional do Trabalho vai regulamentar a relação de emprego, mas que a tutela de direitos humanos trabalhistas é uma tutela que se faz para todo, ou que deveria ser feita, para todo e qualquer trabalhador. Todo e qualquer trabalhador. Quem seriam eles? Trabalhadores autônomos, plataformizados, informais, intermitentes, qualquer tipo de flexibilização, ou seja, a OIT, ela areja, isso é muito interessante, o giro hermenêutico proposto pela OIT, porque ela areja o seu sentido de proteção trabalhista. Quero mostrar para vocês um relatório muito interessante. Ela areja o seu sentido de proteção trabalhista para dizer que a proteção trabalhista se dá para qualquer trabalhador. E ela segue nessa toada. Em 2019, no relatório Trabalho para um Futuro Mais Brilhante, da OIT, dentro da linha da Declaração do Centenário, eles prescrevem: todos os trabalhadores, independentemente de seu acordo contratual ou situação de emprego, devem igualmente desfrutar de uma proteção trabalhista adequada para garantir condições de trabalho dignas para todos. Então, esta lógica de que nenhum trabalho pode estar sem direitos ou nenhum trabalhador deve estar sem direitos assegurados é uma lógica que já está sendo encaminhada fortemente pela linha do direito internacional dos direitos humanos e dos direitos humanos trabalhistas da OIT. Aí nós podemos falar, mas a Constituição Federal de 1988 estabelece isso. Há essa previsão no artigo 7º, que foi, inclusive, reforçada com a Emenda Constitucional 45 de dezembro de 2004, quando nós temos a ampliação da competência imprópria da Justiça do Trabalho. E por que é que isso não se coloca? Por que é que isto não é observado? Quais são os desafios que aparecem sob o ponto de vista, inclusive, da competência da Justiça do Trabalho em torno da afirmação e da aplicação da Emenda Constitucional 45? Porque as disputas são enormes. Então, dando um exemplo aqui, no que concerne aos trabalhadores plataformizados, vocês devem se lembrar da disputa que chegou ao STJ em relação a um trabalhador de aplicativo, era um conflito de competência, em que o trabalhador de aplicativo pedia indenização por danos morais e materiais pelo fato dele ter tido a sua conta desativada pela empresa plataformizada. E que ele não teve oportunidade e esclarecimentos suficientes sobre o funcionamento daquele protocolo empresarial, que, aliás, não é dito pelas empresas, isso muda o tempo inteiro pelas pesquisas empíricas que nós recebemos. Os contratos, as cláusulas contratuais, é impressionante, chegam a mudar semanalmente. Bem, sem que esse trabalhador tenha um acesso, inclusive físico, a esse material. Pois bem, essa disputa de competência sinalizou, o STJ sinalizou para a competência da Justiça Comum, mas é claro que, por todas as razões, nós consideramos que a competência é da Justiça do Trabalho.
seja porque a discussão do vínculo de emprego é uma discussão atinente à justiça do trabalho, seja porque, na linha de grandes pesquisadores, como, por exemplo, Rodrigo Carelli, Sayonara Grillo, o professor Murilo, juiz do trabalho na UFBA, que vem fazendo um trabalho muito importante com Carelli, não queria me esquecer de ninguém, tem muita gente boa trabalhando o tema, Luciana Conforte, em Recife, esses estudiosos vão dizer que quando a plataforma é uma plataforma de trabalho, em que há intermediação de trabalho, em que o trabalho é da essência da prestação de serviço, em que há intermediação de trabalho alheio remunerado, mas notem em que o conceito de trabalho é o conceito central, nuclear da relação jurídica que se estabelece, esta competência deve ficar na Justiça do Trabalho. Qualquer que seja a demanda, que seja uma demanda sobre desligamento da plataforma, uma demanda sobre preço do contratual estabelecido, uma demanda sobre cláusulas contratuais ou sobre reconhecimento do vínculo de emprego. Mas notem, vamos voltar à Justiça do Trabalho e à discussão de que nenhum trabalhador pode ficar sem direitos. O que acontece no campo da Justiça do Trabalho? Será que no campo da Justiça do Trabalho, eu vou dar o exemplo a partir dos trabalhadores plataformizados, mas notem que esse exemplo é o exemplo que serve para o trabalhador a domicílio, para o intermitente, para o informal, para qualquer trabalhador que está às margens de um sistema de proteção justo-trabalhista. Qualquer um. Tá certo, gente? Então, o que acontece? Quando nós fizemos uma pesquisa empírica, e aqui eu digo nós, agradecendo publicamente as pesquisadoras Valéria de Oliveira Dias e Carolina de Assis, que me acompanham nas pesquisas científicas, a Valéria em nível de doutorado, a Carolina em nível de mestrado, e eu levei essa provocação para as duas. Nós formamos uma equipe de trabalho para tentar entender, primeiro, a disputa de competência aparece como no Poder Judiciário Trabalhista? A emenda constitucional 45, que reforça esta ampliação da tutela pela Justiça do Trabalho, é reconhecida pela Justiça do Trabalho? E quais direitos são demandados? Quais direitos são demandados? Então, nós fizemos o seguinte recorte. Nós verificamos, primeiro, a competência da Justiça do Trabalho, se direitos fundamentais trabalhistas são efetivados e se os fundamentos constitucionais de proteção ao trabalho são efetivados. Para fazer isso, nós fizemos um recorte curto, considerando apenas o primeiro semestre deste ano judiciário, portanto, o termo inicial da pesquisa é 10 de janeiro e o termo final, 29 de julho. E aí nós consideramos o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, eu já sabia que viria para São Paulo, então, vamos pesquisar como é que isso vai se colocar. Notem, a pesquisa, neste caso, se deu exclusivamente às demandas dos trabalhadores plataformizados, entregadores de aplicativos. Porque trabalhadores plataformizados é um mundo. Então, a gente poderia falar de microtarefas, a gente poderia falar de trabalhadores do e-commerce. É um sujeito específico, o entregador, que foi o primeiro grande exemplo que se colocou para nós como reconhecimento de pesquisa, que são o que nós chamamos de trabalhadores uberizados, em função da projeção da Uber. Mas é claro que existem outras empresas de aplicativo que fazem trabalho de transporte. E aí nós resgatamos 4 processos. Foi curioso, porque foram 2 da 4ª turma e 2 da 17ª turma. Nesses processos selecionados, e eu trouxe aqui para vocês a avaliação, o número do processo no CNJ, nós identificamos apenas um que foi o mais recente, dentro das publicações. E considerando que os processos tenham identidade, causas idênticas, exatamente para evitar
uma discrepância na avaliação das decisões. Bem, e aí a primeira pergunta, a competência material da Justiça do Trabalho foi reconhecida? Sim, amplamente, não houve dúvida em relação à competência da Justiça do Trabalho. Sob o ponto de vista do reconhecimento da relação de emprego, porque esta é uma disputa clássica, trabalhadores, por conta de um raciocínio equivocado, que apesar da ampliação dada pelo texto constitucional de 88, o raciocínio é limitado, ele é restritivo. Por quê? Por que ele é restritivo? Compreende-se que apenas se o trabalhador, e tão somente se o trabalhador for reempregado, é que ele será destinatário de direitos fundamentais trabalhistas. Então, o que acontece? A discussão sobre o reconhecimento do vínculo de emprego é fortíssima. E aqui, essas sentenças, essas decisões, esses acórdãos, se concentraram na subordinação, no elemento que hoje foi ressignificado a partir do conceito de subordinação algorítmica. Isso é muito interessante porque a geografia do espaço de trabalho vai mudando e o conceito de subordinação jurídica, felizmente, vai sendo adequado. Então, se nós começamos com a subordinação clássica, direta, objetiva, depois a gente passa para a estrutural com a terceirização, e hoje a gente fala da subordinação algorítmica, que foi reconhecida por metade das decisões quando se verificou que o controle difuso era um controle muito eficiente, controle por precificação, controle por quilômetro rodado, controle por velocidade rodada, controle por tempo de uso de aplicativo, controle do modo de prestação de serviço. E para aqueles que consideram que não há vínculo de emprego, um raciocínio todo pautado no direito civil, também um raciocínio clássico, de que a prestação de serviço é uma mera intermediação do uso da força de trabalho e que as plataformas, portanto, não são plataformas de trabalho, que elas apenas intermediam o uso da produção e do uso da força de trabalho em si. Mas notem, muito me impressionou que nessas decisões não houve nenhuma articulação no campo dos direitos fundamentais trabalhistas. Ou se reconhece o vínculo ou não se reconhece o vínculo. E não há uma discussão, primeiro teórica, sobre a proteção justo-trabalhista e no campo dos direitos fundamentais. É claro que se reconhece o vínculo, a decisão volta para o primeiro grau, mas não houve uma articulação jurídico-constitucional, diferentemente do Tribunal Superior do Trabalho. No Tribunal Superior do Trabalho, as duas turmas que tiveram decisões já postas são a terceira turma, com voto do ministro Maurício Godinho Delgado, que reconhece o vínculo de emprego e que o faz utilizando, além dos argumentos seletistas, eu não pontuei aqui, mas eles existem e foram colocados, mas o mais importante é observar que os argumentos constitucionais de proteção ao trabalho foram todos articulados. Justiça social, dignidade da pessoa humana, proteção da propriedade privada dos meios de produção, desde que haja uma finalidade social, proteção integral do sujeito trabalhador, da sua saúde no campo dos direitos fundamentais. Mas, direitos fundamentais em espécie, em função da volta, com o reconhecimento do vínculo de emprego, esses direitos não foram discutidos. O que é importante aqui é observar que o padrão constitucional ele é colocado na decisão. Em contrapartida, a quarta turma, em todas as decisões, foram 8, ela mantém o argumento de que não há vínculo de emprego. Não há vínculo de emprego. E aí, sob o ponto de vista jurídico-constitucional, ela também articula dispositivos constitucionais, mas utilizando especificamente o valor que não é considerado social, o valor da livre iniciativa. Então, o argumento do valor da iniciativa ele é utilizado fortemente para dizer que é um trabalho de intermediação de mão de obra, que se tem que buscar apenas a verificação dos direitos civilistas. E eu queria fazer uma pausa aqui com vocês antes de fechar. Ainda vou demorar um pouquinho para fechar. Eu acho que eu tenho o quê? Uns 5 minutos? Tenho? Tem 7? Nossa, eu estou quase fazendo gol, hein? Quase acertei aqui o tempo. Então, vamos lá. Uai, Mari, você nem vai precisar me mostrar mais, não é verdade?
Tá bom. Eu vou pedir. Eu quero crédito. Eu quero crédito. A bomba? É uma bomba? Graças a Deus que eu não estou escutando direito. Ah. Sim, eu vou conseguir, na verdade... Tá. Eu termino agora, eu acho que os 5, 7 eu termino, porque eu queria muito debater com vocês. Então, vamos ver o que a gente consegue aqui. Mas, quando eu fiz essa avaliação, que eu levei para o TST, apertei o pessoal lá, mas, na verdade, eu parei para pensar muito em quem advoga. Eu voltei a me reunir com a Valéria e com a Carolina e falei, nós precisamos agora fazer o caminho inverso. O caminho inverso é, será que nós, advogados, estamos com uma consciência clara de que essa ressignificação precisa ser feita por todos nós nas demandas judiciais? O que eu quero dizer com isso? Peçam o reconhecimento do vínculo de emprego, mas peçam também, não deixem de pedir de jeito nenhum, todos os direitos fundamentais trabalhistas do artigo 7º. Deixa que o juiz decide. Deixa chegar lá no TST. Porque o que acontece, gente? Se nós queremos todo o trabalho com direitos, se nós queremos uma utopia que se concretize em vida, esta ressignificação precisa ser feita nas duas pontas. E aí... Para não parecer que isso é uma loucura e que para tudo se precisa de uma legislação ou de uma hemorragia legislativa, nós não precisamos, direitos fundamentais estão postos. Eles estão postos. A aplicação é imediata. É claro que, se nós estudarmos a teoria lá do José Afonso da Silva, ele vai explicar e dar alguns exemplos de norma constitucional contida, de eficácia limitada, mas, regra geral, a eficácia é plena. Então, pensem comigo. Vamos dar o exemplo do trabalhador plataformizado, se me permitirem, porque está na crista da onda, e o dado estatístico trouxe, nós falamos sobre isso, hoje, computados 1,5 milhão de trabalhadores plataformizados, que já trabalharam, estão trabalhando em plataformas digitais. É concebível se pensar que um trabalhador plataformizado, entregador, que anda de bicicleta para cima e para baixo, que ele pode trabalhar 10, 12, 14, 16 horas por dia? Será que o direito constitucional, a limitação da jornada de trabalho, notem, eu não estou falando controle da jornada, eu estou falando do direito fundamental, a limitação da jornada de trabalho, não seria um direito para todo e qualquer trabalhador na linha abrangente hermenêutica do texto constitucional de 88. Direito à proteção, que o uso de equipamentos de proteção individual, que é um direito indisponível que está na CLT, mas é claro que essa preservação física se dá para todo e qualquer trabalhador. Eu digo, é inadmissível, na pandemia, ter se visto, porque eu vi várias vezes, das poucas que eu saí de casa, gente, porque eu tive essa vantagem de poder ter trabalhado de dentro de casa, mas trabalhadores andando de bicicleta, mascarados de chinelo. Então, você fala, o cara não está protegido, ou ele está protegido pela metade. Então, vamos lá, a dimensão socioambiental do direito fundamental ao trabalho digno tem que ser reivindicada. Piso salarial tem que ser reivindicado. E eu queria provocar todos do sindicato, se me permitirem, que para vocês pensarem também, porque essa é uma demanda que atinge e deveria atingir as negociações coletivas trabalhistas. Como? Por que é que as negociações coletivas trabalhistas, por que é que o que nós chamamos na academia de direito fundamental da pessoa trabalhadora, a tutela sindical, o direito fundamental da pessoa trabalhadora, a tutela sindical, não é um direito apenas do trabalhador empregado. Gente, vocês vão abrir a cartela de atuação enormemente em favor de trabalhadores. Porque, vejam,
Se nós entramos no setor, por que trabalhadores informais, plataformizados, não podem ter direitos fundamentais mínimos para um começo de demanda reconhecidos em instrumentos coletivos negociados? O raciocínio é o seguinte: o artigo 8º, inciso 6º da Constituição Federal, a única reserva que ele faz, a única obrigação que esse dispositivo traz, é que a atuação deve ser sindical, ela deve ser feita com... a bomba estourou e eu perdi aqui o raciocínio. As negociações coletivas, elas têm que ser feitas obrigatoriamente com a participação sindical. Ótimo. Não se falou no texto constitucional, nós já rodamos de cima para baixo, de baixo para cima. Quem quiser ler, isso está no livro Trabalhadores em Plataformas Digitais de Consumo, que eu publiquei em coautoria com a Carolina e com a Valéria. Esse princípio está lá com esta defesa. Não há, no texto constitucional de 1988, não há uma limitação pela lógica do direito fundamental ao trabalho digno, que negociação coletiva tem que ser restrita. Há uma demanda para que o direito do trabalho como um todo possa abranger trabalhadores empregados e lutar por eles, quanto mais melhor, especialmente no mundo fragmentado, neoliberal, individualista. Essa demanda tem que ser fortemente feita. Mas se a ideia é exatamente ampliar a proteção do sistema constitucional trabalhista, isso tem que ser feito na atuação prática. Isso tem que ser demandado na atuação prática. Quando nós, pesquisadores, pegamos os instrumentos coletivos negociados, nós fizemos uma pesquisa empírica longuíssima, de quase 5 anos, pegando trabalhadores plataformizados do setor do e-commerce, para avaliar nos instrumentos coletivos negociados quais direitos fundamentais trabalhistas eram assegurados. Nenhum. Porque se concentrou a discussão se há ou não vínculo de emprego. Essa discussão é fortíssima, ela é importantíssima, eu não estou desconhecendo isso. Mas eu estou dizendo que nós precisamos, se nós queremos um direito do trabalho amplo e abrangente para todo e qualquer trabalhador, dentro do espírito constitucional, que é um espírito de integração, cuja completude constitucional não acaba nunca. O texto constitucional nunca será fechado e completo, exatamente porque ele precisa se ressignificar no tempo histórico. Então, se nós queremos, se nossa pretensão é uma pretensão de luta para que trabalhadores sejam protegidos nos seus direitos fundamentais, para que a gente possa ver uma cidade ensolarada de novo, para que a gente possa ver os trabalhadores projetando estudo, pesquisa, uma vida digna, para que eles possam levar uma comida boa para casa, eles têm que estar protegidos no campo dos direitos fundamentais. Qual é o nosso exercício? O nosso exercício é utilizar os instrumentos jurídicos que nós temos, provocando a magistratura a lidar de uma forma diferente com o artigo 7º do texto constitucional. Enquanto nós não o fizermos, o conforto e o comodismo de dizer não foi pedido, não foi demandado, seguirá posto como se nós estivéssemos em 1943. Direito é espaço de luta. Onde essa luta se opera? No plano argumentativo, no plano jurisprudencial. Que nós possamos, então, transformar essa utopia que nos movimenta subjetivamente a cada um de nós, com nossas histórias de vida, com os nossos traços de personalidade, mas que nós possamos transformar e concretizar essa demanda. Aí vocês vão me dizer, Gabriela, como? Acho que o mais fácil é começar pelo patamar salarial. Eu já percebi que, em relação aos trabalhadores plataformizados, a disputa mais difícil é em relação à jornada. A disputa que parece mais viável é do piso salarial, do valor. Eles argumentam que o cálculo tem que ser no salário mínimo hora. Eu acho que o argumento tem que ser que é no salário mínimo mensal, cálculo mensal, mas isso me parece mais viável.
Porque a jornada, como eles pululam de aplicativo por aplicativo, há ainda uma dificuldade de reconhecimento dessa rotina de trabalho. Mas, por exemplo, outra demanda, que é uma demanda forte que se pode concretizar, proteção à saúde do trabalhador, obrigação de uso de equipamentos de proteção individual, obrigação das paradas regulamentares, que são os intervalos. Essa abertura precisa ser feita. A bomba estourou de novo, gente, mas ela não vai estourar nas nossas mãos. Nós estamos em pleno 2022, gente. Vamos em frente, obrigada. Aliás, só um minuto. A tecnologia, ela não vai parar de avançar. E a nossa Constituição é riquíssima. Esse raciocínio precisa ser feito por nós de uma outra maneira. De uma outra maneira. Tem que ressignificar a vida, gente, não tem jeito. No campo do direito do trabalho, a ressignificação em favor do direito fundamental ao trabalho digno é vital. Obrigada. Obrigado, Gabriela. O Tarso Genro, acho que ele escreve alguma coisa sobre isso, que ele fala do compromisso que os operadores de direito têm de ousar na construção dos seus pedidos. E eu acho que isso realmente acho que é um compromisso que a gente tem. Porque talvez a pouca contribuição que os operadores e operadoras do direito podem fazer na construção de um mundo utópico, digamos, né, é de buscar, no que hoje de manhã se falou, nas frestas do direito, buscar a consolidação desses direitos. E é um pouco do que tu está falando, e é um pouco do que o seminário está debatendo todo o tempo, e que, de alguma forma, todos nós acabamos, quando ouvimos vocês falarem e fazerem essas reflexões, todos nós nos sentimos também atores disso, e percebemos, e a gente está aqui, muitos advogados, mas mesmo os integrantes do movimento sindical, que estão aqui, juízes, etc., entender que faz parte desse processo todo. E que não vão ser os advogados que vão resolver, mas a pressão popular também, a pressão dos movimentos sociais, o debate no movimento social, e, às vezes, isso, de ousar, de criar, de postular alguma coisa até dentro das reivindicações que são apresentadas pela classe trabalhadora. Bom, eu vou passar agora a palavra para o nosso amigo Mauro Menezes, esperando que ele não derrube mais nada. Ele já está aqui, já vamos cuidar aqui. E também sabendo que as nossas terroristas de plantão aqui estão a qualquer momento para apresentar uma bomba para ti aqui, Mauro. Controle da minha jornada. Queria começar cumprimentando o Antônio Vicente Martins, esse colega querido, uma referência na advocacia trabalhista e sindical no Rio Grande do Sul e no Brasil. Quero também deixar aqui meu abraço a essa querida amiga, que é Gabriela Neves Delgado, uma professora muito atuante, alguém que domina com profundidade a dogmática e que exerce esse domínio com plena consciência social. Então, uma docente que, pela sua capacidade de produção e de difusão do seu conhecimento, com muita generosidade, tem permitido que muitos outros se apropriem desse acúmulo de pesquisas, de conhecimentos que acabamos aqui de ver comprovado. Eu gostaria de fazer um cumprimento especial aqui a todos os integrantes da Rede Lado, meus colegas advogados e advogadas, e, em especial, as pessoas do José Imalo Guércio, do Nilo Beiro, do Eduardo Surian, na pessoa do Nasser Alain, da Jane Salvador e do Ricardo Mendonça, que são pessoas cuja solidariedade profissional e pessoal tem proporcionado a nós, não só a mim, mas a todos do escritório,
uma imensa compensação na medida em que aprofundamos o nosso convívio. Então, eu deixo aqui um abraço muito, muito especial a vocês e a todos os presentes advogados, mas também aos magistrados que estão aqui presentes. O gesto e a iniciativa de estar presente no encontro dessa natureza é muito significativo para um integrante da Magistratura Federal. E aqui nós temos Daniela Floss, nós temos Hugo Melo, e que compartilham com muita sinceridade, confiança, não apenas as mesmas experiências de parte a parte, mas também os mesmos valores, os mesmos princípios. Quero cumprimentar as sindicalistas e os sindicalistas presentes aqui. E isso é essencial. A própria ideia matriz da Rede Lado era justamente promover não apenas uma integração dos advogados, mas a expansão dessa reflexão para o campo da discussão política. E essa discussão política, evidentemente, requer o diálogo e a escuta, não apenas a transmissão de um conhecimento técnico, mas a escuta da experiência concreta e das diretrizes políticas. É muito bom olhar para todos vocês aqui, inclusive vendo pessoas que, apesar de estarmos aqui há 2 dias, eu não tive a oportunidade de visualizar, que são pessoas queridas, e eu cumprimento a todos. Muito bem. Eu inicio aqui, pode passar. Aliás, eu mesmo que passo, né? Mais uma. Por favor. É recomendável, né? Eu já visto os precedentes. Mas é complicado isso aqui. É muito estranho, mas, enfim. Não, mas eu tenho aqui. Então, eu queria começar refletindo sobre o tema da nossa mesa. Nenhum trabalho sem direitos dá necessidade de utopias. Ora, nenhum trabalho sem direitos é um enunciado que, melhor dizendo, é uma expressão semântica que contém vários enunciados, que dela podem se extrair vários enunciados. Nós podemos estar falando de um clamor de resistência contra a supressão dos direitos trabalhistas, o que é legítimo. Nenhum trabalho de direitos, porque os direitos trabalhistas estão sendo suprimidos ou sonegados. Podemos imaginar também um rechaço à exclusão de sujeitos do sistema de tutela legal, e a professora Gabriela já falou muito sobre isso, ou seja, uma parcela de trabalhadores, daqueles que vivem em função do seu trabalho, que suportam em sua carne o sacrifício de estabelecer uma relação de troca em que são subtraídos da mais-valia, esses trabalhadores, muitos deles estão excluídos do sistema legal de tutela. Então, esse é uma outra proposição pertinente. Podemos estar falando também da apresentação de uma pauta includente de novos sujeitos, ou seja, não apenas a exclusão de sujeitos da tutela, mas a inclusão de novos sujeitos. O advento de novas tecnologias sugere que assim seja. A rejeição de violações, ou melhor, a rejeição de violações, sim, a direitos no trabalho. Nós podemos falar, não há trabalho sem direitos, porque nós estamos aqui lutando contra violações que afetam os direitos no trabalho. E a abrangência dessa tese também permite uma série de considerações. Podemos estar falando da defesa de um único estatuto para todos os trabalhadores, ou podemos estar falando de diversos estatutos para diferentes tipos de trabalho. Esse é um debate que se estabelece. Mais vale estarmos lutando para que todos sejam considerados trabalhadores seletistas, ou vamos admitir disciplinas intermediárias em termos de estoque de direitos para estabelecer, por assim dizer, uma inclusão de trabalhadores. Existe toda uma estirpe de normas legais, mundo afora, que trata, por exemplo, da inclusão do trabalhador no primeiro emprego. Então, nós estamos aqui falando, eventualmente, de uma perspectiva que pode resultar em uma ou outra
das hipóteses que mencionei. E precisamos também tratar da questão do trabalho de cuidados e do trabalho reprodutivo, muitas vezes é completamente esquecido dos nossos debates, como se não fosse trabalho, como se todo o trabalho estivesse dependente da sua dedução econômica dentro da lógica, evidentemente, do sistema capitalista. E também é preciso lembrar, o desempregado também faz parte do sistema, embora ele esteja inativo. Então, todas as questões relacionadas com a disciplina protetiva dos desempregados também estão, de uma certa forma, tocadas por essa provocação. Nenhum trabalho sem direitos. Mas vamos adiante. Pode passar, por favor. Necessidade de utopias. E, de fato, o tema das utopias nos faz refletir bastante. E, quando se fala de utopias, a Eymar já teve a oportunidade aqui de colocar um vetor muito dirigido ao futuro. E o que, claro, nos faz pensar, porque nós somos pessoas que nos construímos de acordo com as nossas micro-histórias, como foi dito aqui. E quando a Eymar falava do início de sua experiência, das greves, eu também me reportei à minha experiência pessoal, as greves de 1990, na região metropolitana de Salvador, na indústria, que, diferentemente do modelo que vigorava antes dos anos 90, como dito pela professora Gabriela, na indústria petroquímica, nós temos, sim, já tínhamos, há bastante tempo, naquela época, uma organização articulada em rede, numa cadeia de produção que tinha central de matérias-primas, central de resíduos e várias gerações da produção química e petroquímica. As empresas se articulavam com tubulações, dutos, que levavam o produto produzido por uma para que outra produzisse uma substância química ou petroquímica de outra geração. Então, a indústria, já acostumada com isso, com essa divisão, que depois veio a se disseminar com a terceirização da mão de obra, a indústria química e petroquímica foi uma das primeiras a implementar, naquela época, a reestruturação produtiva, que na época se denominava qualidade total, reengenharia, mas sempre chegando ao ponto de controlar o desempenho, vigiar e punir, reduzir, reestruturar, reduzindo o pessoal e fazendo despedidas. E, num desses casos, eu me recordo, Eymar, na Dow Química, uma grande empresa química da região, houve uma greve que, no fim das contas, resultou em 130 despedidas, e eu lembrei com muita emoção que foram 36 dias de greve. E uma greve histórica, que, apesar das despedidas, foi um grande ganho político para o sindicato Sindiquímica. Eu me lembrei disso, inclusive, quando vi a Vivian, que é do Sindicato dos Químicos de Osasco, fazer aqui a sua indagação. Pois bem, havia um momento do dia, no final da tarde, em que os trabalhadores e as trabalhadoras saíam, porque era uma greve de ocupação. 36 dias a fábrica foi ocupada e parou de produzir, mas numa indústria química e petroquímica é preciso que os trabalhadores ocupem para evitar que haja acidentes e que haja ocupação por outros que cheguem e façam a produção seguir sem nenhum prejuízo, e greve é o direito de prejudicar, como o Eymar nos ensinou agora há pouco, é uma lição antiga do professor também, baiano, Washington da Trindade. Muito bem. Havia um momento do dia em que saíam os trabalhadores e as trabalhadoras e os familiares e filhos vinham encontrá-los, transmitindo ali o apoio, a solidariedade. Havia um momento que era verdadeiramente comovente e estruturante do ponto de vista político. Então, quando eu lembro disso, assim como o Eymar, eu fico nostálgico. Eu fico com um desejo de que a utopia seja esse passado, mas não vai ser esse passado. Como disse Lula ontem na entrevista, ele podia ficar em casa e viver da glória do passado que teve, mas ele quer fazer diferente, quer fazer mais, quer enfrentar essa realidade que está muito pior do que no período em que ele entrou, porque ele é um homem que se alimenta de utopia.
E nós também temos que nos alimentar de utopia. Mas, para isso, existem certas condições. Nós precisamos ter uma consciência madura da realidade que vivemos. E não é fácil ter essa consciência. Porque ter consciência da realidade é preciso que nós saibamos como estamos situados no mundo, quem somos nós, quais são nossos limites, nossas virtudes, nossos defeitos, a nossa condição, os nossos privilégios. É um processo difícil. É preciso também que nós sintamos o mal-estar diante das insuficiências e das injustiças dessa realidade. E aí nem todo mundo consegue, né? Tem gente que toma consciência dos privilégios e diz, opa, que coisa boa, eu tenho privilégios, vou gozar dos privilégios. Mas nós nos identificamos aqui na Rede Lado, inclusive porque nós temos esse mal-estar. Hugo está aqui sentado com a gente porque ele pertence à magistratura, onde a grande maioria se regozija e quer ainda mais privilégios, mas ele está aqui com a gente porque ele se sente mal. Ele não aceita essa atitude passiva, conformista e, por que não dizer, cínica. É preciso também ter a disposição de conceber e lutar por uma nova realidade. É também um outro passo difícil, porque não é apenas o processo de tomada de consciência, é um processo de ação, de reconstrução e de orientação dos seus horizontes de vida. Então, aí, no final, nós nos perguntamos de que utopia nós estamos falando. Que haja um trabalho sem adjetivos, como alguns dizem, ou com todos os adjetivos. Não vamos anular adjetivo nenhum e vamos lidar com todas as formas de trabalho e discutir a dignidade, como disse a professora Gabriela, de todas elas. Ou seria o caso de estejamos nós, em qualquer hipótese, pleiteando que ao trabalho se garantam direitos. E será que garantir direitos ao trabalho é suficiente? Porque a grande questão é se esses direitos se concretizam na vida das pessoas e dos grupos. Nós, de fato, sobretudo quando aprofundamos o estudo dos direitos humanos, nós percebemos que a declaração dos direitos, a sua positivação jurídica, a existência até mesmo de instituições capazes de fazer esses direitos funcionarem, não assegura que esses direitos se tornem realidade. Então, o grande drama é esse. Ter os direitos e, no momento em que há um reconhecimento de um direito, de uma liberdade, no momento em que há, portanto, a formalização disso, nós chegamos à conclusão, e à frustrante conclusão, de que isso não muda a realidade da vida das pessoas. E, sobre isso, eu vou pedir que seja exibido aqui um vídeo de um artista muito especial da minha cidade, Salvador, que eu acho que diz muito sobre o que eu acabei de falar. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. E eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de lutar. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu para entender a mensagem? Se ligue no e lê aí. Se ligue no e lê aí. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo.
Repare que é o maior prazer, bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Axé pra todos. Obrigado. Grande Lazo Matumbi, de Salvador. Esse vídeo costuma circular na época do 13 de maio, é um contraponto muito expressivo. E eu creio que diz exatamente aquilo que significa esse drama de ter os direitos e não conseguir usufruir deles. Eu parto agora para os aspectos mais concretos aqui da minha abordagem, e inicio tratando do tema das novas tecnologias. Nós tivemos, há pouco tempo, na Espanha, a aprovação do Real Decreto 9 de 2021, que, dentre outros assuntos, estabeleceu um padrão de proteção para os trabalhadores em entregas e distribuição de produtos e de mercadorias, prevendo a presunção de laboralidade desses trabalhadores, desde que eles sejam controlados, dirigidos por empresas que usem e organizem as suas atividades mediante gestão algorítmica. Essa lei também estabeleceu e garantiu o direito de informação aos representantes dos trabalhadores, como obrigação empresarial, portanto, de informar os parâmetros e as regras em que se baseiam esses algoritmos ou o sistema de inteligência artificial que afetem a tomada de decisões sobre o desempenho, sobre a manutenção do emprego e assim por diante. É um exemplo de uma tentativa de regulação de novas tecnologias. E esse tema das tecnologias, ele remete à discussão que Boaventura costuma fazer ao denunciar a crise da modernidade, uma crise que projeta uma pós-modernidade que ele também critica e em que ele se coloca como opositor à linha pós-moderna predominante, mas Boaventura diz que o paradigma da modernidade se fundamenta numa tensão dinâmica entre regulação e emancipação. Então, na verdade, existe aí, né, uma dialética sucessão em que a ordem ela é objeto de uma regulação e depois ela se tensiona a partir de pulsões de emancipação que vêm das artes, da cultura, da ciência, da tecnologia, da própria operação do direito. Tudo isso se combina e o próprio exercício da política faz com que, no paradigma moderno, nós tenhamos esse ciclo, que é um ciclo que também começa a apresentar os seus soluços e a sua crise, porque, de fato, esse paradigma ele apresenta excessos e insuficiências. Nós temos, por exemplo, o aspecto científico-tecnológico que se desenvolveu muito, demasiadamente até, trazendo questões de difícil solução no campo da bioética, no campo da utilização da ciência para fins bélicos, por exemplo. Muito bem, mas, por outro lado, o paradigma da modernidade não ofereceu aquilo que seria básico, que se imaginava ao alcance da mão, com o desenvolvimento tecnológico, que seria a garantia para todos os seres humanos do mínimo necessário para viver com dignidade. Então, existe uma crise, essa crise é insuperável. A linha predominante do pós-modernismo tem uma conotação até conformista, de considerar que essas promessas seriam inalcançáveis. E nós acreditamos que não, por isso somos utópicos. O marco jurídico da proteção do trabalho, portanto, se situa nesse campo de regulação. E é justamente por isso que nós somos afetados toda vez que o discurso econômico chega e diz assim, não, nós estamos aqui com a realidade científica da ciência econômica e vocês, da regulação trabalhista, têm que se curvar a isso.
Isso também é explicado a partir dessa visão dinâmica e dialética. E uma das causas dessa desordem, como acabei de falar, é o advento de novidades tecnológicas. Por favor, pode passar. A discussão do neoliberalismo, é preciso situá-la como algo que advém da proeminência dessa matriz do direito natural à propriedade, da acumulação ilimitada de riqueza no âmbito do capitalismo, que se origina da filosofia de John Locke. Então, nós temos ali, sim, um dos filósofos que chega a articular seu pensamento com a intervenção do elemento trabalho para que se adquira a propriedade, mas admite, inclusive, que esse trabalho seja o trabalho de outras pessoas, que haja alienação do trabalho, para que se adquira a propriedade e se acumule propriedade sem qualquer perspectiva de limite. Então, a base teórica desse neoliberalismo, que é, evidentemente, a origem dos problemas que nós vamos tratar aqui, está em Locke. O processo de reprodução do capital rompe barreiras, mas também cria alternativas, e é sobre isso que nós estamos aqui discutindo. Surgem novas formas de organização do trabalho, novos desafios, mas prosseguem intocáveis as relações de autoridade e de dependência. E se isso acontece, explica a pesquisadora Vivian Brito Matos, que é procuradora do trabalho e é pesquisadora na UERJ, isso acontece porque existe uma reacomodação da subjetividade do trabalhador com a manipulação e a imposição de metas a partir dessa nova concepção de um neoliberalismo potencializado. E o que é que se absorve a partir dessa mudança de perspectiva, dessa nova subjetividade? O que o capitalismo global ele é concebido não apenas como modo de produção, mas como modelo de consumo, estilo de vida, universo cultural e regime de subjetividades a partir dos quais as pessoas se constroem, elaboram seus projetos de vida. Então, é muito difícil que nós resgatemos, muito difícil, e os sindicalistas sabem muito melhor do que nós, como isso termina sendo absorvido pelas pessoas, muitas vezes exploradas. Há um poder muito grande de persuasão e de convencimento, porque isso toca no projeto de vida da subjetividade de todos e de todas. Pode passar. No que toca à nossa questão jurídica, nós estamos diante de uma crise desconstituinte do estado do bem-estar social. Esse é o ponto central, é o que nos toca aqui, é o clamor aqui de Gabriela, na fala dela, o inconformismo com a inefetividade das normas constitucionais, e é bastante pertinente, claro. E isso acontece porque o estado do bem-estar social está em crise. Houve um momento em que se imaginou, e diz o professor português Avelãs Nunes, que poderia haver uma harmonia entre democracia e capitalismo. Foi justamente quando o estado do bem-estar social atingiu seu ponto máximo, a chamada Era de Ouro, que Eric Hobsbawm descreve no seu livro A Era dos Extremos. A Constituição de Weimar, diz a professora Letícia Vita, da Universidade de Buenos Aires, concebeu direitos trabalhistas como cláusulas constitucionais. E foi ali que o estado do bem-estar social ganha impulso e se consolida a partir de uma noção de uma Constituição rígida depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, a crise do estado do bem-estar social se arrasta, nós a vivemos hoje, é disso que estamos aqui falando. Ela se arrasta desde 1980. Em países periféricos e semiperiféricos como o nosso, nós não podemos falar que nós tivemos ou temos um estado do bem-estar social. Nós temos um estado desenvolvimentista que sofre ajustes estruturais, corte de gastos, quer dizer, nessa caminhada em direção ao estado do bem-estar social prometido, sinalizado por uma Constituição que contém esse programa, nós temos tido esse tipo de bloqueio, de interdição próprio, justamente, das receitas neoliberais. E aí, nesse momento, nós temos que dizer,
a reserva do possível, que se opõe à máxima efetividade desses direitos, que é a pedra de toque do que defende a professora Gabriela, a máxima efetividade dos direitos sociais, a reserva do possível, que existe para dizer, bem, nós temos que nos ater àquilo que o Estado é capaz de suportar. E há quem vá mais além, aquilo que a economia e as empresas são capazes de suportar. E aí veja que é algo muito sutil, mas que obedece a uma mesma lógica. Uma lógica igual, porque o Estado sempre foi, na verdade, apropriado, em essência, pela dominação econômica da sociedade capitalista. Então, não admira. E até mesmo o professor Canotilho, ao descrever esse cenário, ele próprio admite que nada se pode fazer ante recessões e crises econômicas. E é isso que nós escutamos a todo tempo, na Justiça do Trabalho, no Supremo Tribunal Federal, ou seja, o imperativo da razão econômica. Há uma crise econômica, não há o que fazer. A Embraer está demitindo porque houve uma terrível crise econômica, dizia o ministro Milton Moura França, naquela época. Hoje, outros magistrados dirão a mesma coisa. E veja, não é um problema individual deles. Será um grande equívoco a gente imaginar que o problema é o ministro A, B ou C. Existe aí uma razão que é dominante e contra a qual nós temos que exercitar um esforço teórico e um trabalho político para reverter, porque não vai adiantar. O próximo ministro que vai ser nomeado por qualquer presidente, qualquer um dos 4 entrevistados essa semana no Jornal Nacional, pode se comportar da mesma forma, porque existem condicionantes que são muito poderosos e que estão acima daquele compromisso de matada no peito, seja ela qual for. Muito bem. Mas o professor Canotilho diz isso porque ele entrega os pontos. Nós temos que também parar de render loas àqueles que estabelecem contenções. Se nós consideramos que essa é a lógica, nós vamos estar, como disse aqui Hugo ontem, toda regra de exceção que o direito do trabalho incorpora tem uma vocação de perenidade. O professor Bailo disse isso em Sevilha, em janeiro, escreveu um texto sobre isso. Então, é por aí que entra, é uma regra de exceção, uma situação temporária, e ela vai se consolidando. Esse é o modus faciendi. E diz o professor Ferraioli que os processos desconstituintes resultam da rejeição pela economia de um governo subordinado à política. Pode passar. Nós temos, portanto, aqui a primazia de uma lex mercatória sobre a libertinagem econômica neoliberal. Não é sobre, é sob. Quer dizer, nós temos a lex mercatória que advém de uma libertinagem econômica neoliberal. A professora Adoração Guzmán, da Universidade de Valência, ela afirma a democracia ela sofre um processo de erosão, assim como a defesa do interesse geral, quando vigora o capitalismo selvagem. O que é a lex mercatória? É trazer aqueles direitos naturais que inspiravam as relações de troca, as relações comerciais desde a Idade Média, que tinham um caráter global e que, portanto, se impunham aos ordenamentos jurídicos feudais, pulverizados, localizados, fragmentados, por uma questão de pragmática da mercantilização, das relações mercantis. Ora, isso é trazido hoje para que os ordenamentos jurídicos nacionais, inclusive as ordens constitucionais nacionais, se curvem aos ditames do que se chamava até pouco tempo de globalização, mas podemos chamar os interesses do capital econômico, do capital financeiro internacionalizado e das empresas transnacionais também. A primazia da lex mercatória, diz o professor Ferraioli, com a ideologia neoliberal, impôs uma inversão da relação direito-economia. Não é o direito que controla a economia, é a economia que controla o direito. Há uma hipertrofia da noção de liberdade econômica, não foi à toa que o governo Bolsonaro, a reforma trabalhista dele foi a lei da liberdade econômica. E não havia quem não aplaudisse. E a reação do nosso campo foi bastante tímida.
porque, de fato, ali, com esse selo, estava conjuminada toda a potência hegemônica dessa noção de que a economia neoliberal deve conduzir os nossos destinos e não há alternativa, não há outro mundo possível. E daí nós temos o quê? A pilhagem desmesurada de direitos sociais em proveito da acumulação de capital. É o vale tudo. Então, é por isso que foi dito aqui pelos colegas que me antecederam que o Michel Temer manda uma exposição de motivos com 7 artigos sendo alterados na CLT e ele descobre que não tem goleiro do outro lado. Então, ele transforma 7 mudanças em 100 mudanças e aprova as 100 mudanças. Aprova as 100 mudanças porque, veja, é um consenso. Quando nós estamos falando de consenso, e nós tínhamos também sofrido a deposição de um governo que representava ali, exercia uma função eficacial de bloqueio. Eu lembro, eu e Eymar lutando lá em 2013 no Congresso, ainda era 4330, e nós falávamos, tem o veto da Dilma Rousseff. Então, era uma função eficacial de bloqueio do que podia vir de errado numa mudança sobre terceirização. A professora Maria José Farinhas Dulce, da Universidade Carlos III, professora da Universidade Carlos III, ela pontua que essa marcha de desregulamentação produz o chamado estado de alarme constitucional. Quer dizer, nós chegamos numa situação de UTI para o direito constitucional, para o constitucionalismo social. Eu concordo, algo mudou, mas não é que seja uma novidade, é uma intensificação daquilo que já se vivia há bastante tempo. Pode passar. Essa nova lex mercatória se impõe no capitalismo pós-fordista, quer dizer, não é aquela lex mercatória medieval, é uma nova lex mercatória, como lei natural de uma arquitetura jurídica da economia global, segundo ensina Boaventura. A fonte provém da ideia de propriedade como direito natural e o individualismo possessivo que contamina a vida de todos nós e cuja origem filosófica a gente encontra em Locke. Essa ideia de homo econômicos, diz Norberto Bobbio, supõe ser possível derivar do egoísmo de cada um o bem-estar de todos. Veja, essa é a suposição que a todo dia é repetida e prevalece, as pessoas todas torcendo para que haja um empreendimento que dê certo, como se isso fosse o parâmetro de sucesso de uma sociedade. Quando os indicadores sociais e a própria condição de felicidade e de rigidez das pessoas que estão adoecendo, como disse Gabriela, esse é um tema muitíssimo importante para todos nós, elas estão adoecendo porque nós vivemos numa sociedade profundamente doente. Qualquer pessoa lúcida percebe que nós estamos vivendo uma situação de cataclisma ambiental. Imagine os jovens que têm uma vida ainda pela frente, os adolescentes, como devem se sentir. Não admira que eles estejam adoecendo. Bem, os poderes econômicos e financeiros se expandem como poderes selvagens e orientam a política dos Estados em seu próprio benefício, diz Ferraioli. Pode passar. O próximo item eu trago aqui, eu vou procurar acelerar, falando da autonomia contratual, individualismo e absolutismo de mercado. O professor Supiot, ele utiliza a expressão novo feudalismo, porque ele diz o seguinte, a lei como tercios, como um elemento de mediação, ela entrou em crise, ela não vale, e as relações sociais elas se conduzem agora sob o prisma da dependência. Essa é a grande modificação. Há uma força e uma funcionalidade vertiginosas no contrato. O contrato sempre foi um elemento vertiginoso do sistema capitalista, né? E fascinante. Fascinante. O contrato faz com que tudo se movimente, a vida das pessoas se transforme, a produção aconteça. É fascinante o contrato. Ora, agora nós estamos diante de uma funcionalidade ainda mais vertiginosa. A maneira de... as
formas de contrato se multiplicam para dar conta de situações criadas pelas circunstâncias da tecnologia. É um culto à individualidade triunfante, diz a professora Adoracion. Uma carência de limites e controle dos poderes do capital, e isso produz uma crise do paradigma constitucional, subordinando as políticas de governo e agredindo direitos sociais e trabalhistas. Há uma exaltação neoliberal da autonomia contratual como uma liberdade completamente isenta de controles e submetida ao chamado absolutismo de mercado. Pode passar. Aí nós chegamos nesse ponto da jurisdição constitucional. E juristas como Dieter Green defendem que toda a Corte Constitucional deva assumir uma dimensão normativa de compromisso com o texto da Constituição. Mas nós já sabemos que não é bem assim. Isso não inibe o papel regressivo dos tribunais. E aí o que acontece? Uma mutação constitucional. O que é uma mutação constitucional? Uma reforma constitucional silenciosa. Aquilo que está escrito deixa de valer. Nas circunstâncias atuais, aquilo que está escrito em defesa dos direitos sociais deixa de valer. Professor Canotilho chega a mencionar, portanto, a chamada força normativa dos fatos. E eu lembro do julgamento seu ao lado do EMAR, julgamento da correção monetária, do IPCA, julgamento da terceirização, negociado versus legislado, invariavelmente ali juntos a questão da despedida massiva. Alguns ministros, inclusive, me recordo bem o ministro Fux falando, aqui é a força normativa dos fatos, como se fosse esse o papel de um ministro do Supremo recorrer a esse tipo de argumento, que é denunciado pelo professor Canotilho. Enfim, é uma combinação de aportes teóricos. Nós temos aí a análise econômica do direito, que também é sustentada no Supremo pelo ministro Fux, e, no particular, ele foi derrotado naquela questão, do acesso à justiça, né, quando foi tratada essa questão, felizmente, por apertada a margem, mas temos o chamado constitucionalismo principialista ou neoconstitucionalismo. E o ativismo judicial, que torna a jurisdição constitucional um governo judicial da liberdade contratual. É uma norma não escrita. É uma norma hipotética que está acima da Constituição. A norma do absolutismo de mercado. E isso, às vezes, nas frestas aí da jurisprudência, dos acordos, não é nada difícil de constatar. Ora, nós temos que aqui fazer a nossa meia-culpa. Nós acreditamos, em certo momento, eu acreditei há 20 anos, que nós teríamos muito bons argumentos para ganhar hermeneuticamente. Eu escrevi um livro sobre isso, foi a minha tese minha dissertação, melhor dizendo, de mestrado lá em Pernambuco, defendendo que nós tínhamos muito melhores argumentos para fazer prevalecer os direitos social-trabalhistas na base da ponderação. Mas a base da ponderação, o que foi que nos legou? Nos legou uma enviesada jurisprudência do Supremo, e, como eu disse antes, não se trata apenas do caráter das pessoas que julgam, mas, mais ainda, se trata do condicionamento ideológico que os domina. Então, eles vão, sim, subverter e vão dizer, como disseram no julgamento da terceirização, que havia ali uma liberdade contratual advinda da Constituição que superava o princípio da dignidade, da defesa dos direitos sociais, né, de determinados limites que, inclusive, estavam regrados no artigo 7º da Constituição. Então, nós erramos, e eu dou minha mão à palmatória. Hoje eu dou razão a Ferraioli, aos garantistas. Eu acho que nós temos que defender que essa ideia de otimização, de ponderação entre princípios, fracassou. Nós temos que ter um garantismo que seja verticalizado, sim. Temos que recuperar o sentido positivo desses princípios e dessas normas constitucionais como normas que operem, que vinculem, que proíbam e que permitam e que impulsionem o Estado em direção da concretização dos seus propósitos sociais. Pode passar, por favor, Martins. A crítica garantista, então, existe ao neoconstitucionalismo. A professora Tamar Pitt, da Universidade de Perúdia, ela diz que o neoconstitucionalismo concebe direitos fundamentais não como normas, não como princípios sujeitos à ponderação. E isso faz com que
a soberania estatal dê lugar à lex mercatória. A lex mercatória sempre vai ganhar a disputa da ponderação. É uma disputa de pênaltis que a gente sempre perde. A gente sempre perde, porque nós não temos goleiro para segurar os chutes da lex mercatória. Simples assim. O constitucionalismo garantista, ao contrário, defende que a estipulação constitucional de princípios e direitos equivale a uma imposição de limites e vínculos. Chegou a bomba. Eu vou pedir mais 5 minutos, pode ser? Então, o direito positivo que se opõe à essência desse constitucionalismo como projeto político, diz Ferraioli, e esse outro elemento importante do garantismo constitucional, ou do constitucionalismo garantista, padece de uma ilegitimidade patológica. Então, não pode acontecer aquilo que Hugo mencionou. Quer dizer, não é possível que o legislador veja uma inconstitucionalidade, ou melhor, o magistrado veja uma inconstitucionalidade e não se pronuncie sobre ela. Não tenha nenhuma discussão sobre isso nos regionais. Porque, de acordo com a lógica garantista, isso tem que ser denunciado. A ilegitimidade ela é flagrante, tem que ser combatida ali na hora. E eu aproveito para fazer um comentário à exposição da professora Gabriela, porque eu passei muito tempo como advogado, inclusive sustentando, devido a essa compreensão teórica, que nós deveríamos pré-questionar toda a matéria constitucional. Mas o advogado também ele é movido pelo pragmatismo. E, muitas vezes, mais vale nós ganharmos na base estritamente legal e infraconstitucional do que suscitarmos matéria constitucional, sabendo como o Supremo julga hoje a matéria trabalhista. E isso daí eu aprendo com os colegas. Eu estou aqui acompanhado de colegas do escritório, até fiquei emocionado no início. Mas está aqui o Paulo Lengruber, a Érica Coutinho, o Hugo Fonseca, Mônia, e eu aprendo muito com eles, porque nós sempre dialogamos no escritório. A construção é sempre, sobretudo dos casos, e são muitos, casos que dão que pensar, são casos curiosos. Então, nós trocamos experiência. E o advogado é pragmático. Nós temos que manter a matéria na infraconstitucionalidade. Porque, se a gente permitir que vá para o plano constitucional, não é nem uma coisa, vamos dizer assim, regular, não. Existe uma manipulação de alguns ministros e de algumas turmas, e dentro das sessões do TST, para fazer com que o processo chegue onde deve chegar, no Supremo, e ou a súmula seja cassada, ou, enfim, ou o RE seja conhecido. É claro que isso não acontece na terceira turma, preciso dizer aqui. E nós temos que louvar os ministros que são dignos no Tribunal Superior do Trabalho. Mas nós temos que dizer que isso acontece também. Muito bem. O garantismo constitucional, portanto, é profundamente crítico do sistema de precedentes. Eu tenho mais 2 tópicos para acabar. O primeiro deles sobre a justiça do trabalho mesmo, porque é o tema do seminário. Fins da justiça do trabalho. Ela está em crise de identidade ou em crise terminal? Essa é uma boa questão. A identidade da justiça do trabalho, desde sua origem, eu concordo com o que foi dito aqui ontem, ela é atravessada por severas contradições. Eu não tenho essa visão romântica e idílica de que a justiça era outra coisa nos anos 70, 80, ou que o juiz era outra coisa, não. Até porque, quando eu comecei a advogar no final dos anos 80, eu conheci algumas personalidades que já mostravam ali que havia um ovo da serpente pronto para eclodir na justiça do trabalho. Mas essa crise da justiça está associada à crise do direito do trabalho. O que é que acontece na justiça do trabalho? Há 2 reações distintas. A primeira delas é de caráter orgânico conservador, ou seja, vamos manter a justiça. Você vê o Toffoli falando, não, nós vamos manter a justiça do trabalho. Qual é o recado? Vocês, juízes, fiquem tranquilos, servidores, nós não vamos desmontar essa estrutura, vocês vão continuar sendo organicamente beneficiados pela existência da estrutura. Qual é o sentido da estrutura da justiça do trabalho quando ela começa a deixar e a subverter a sua função? E aí eu tenho que concordar com o Xixo. E o Xixo tem aquele rasgo intelectual próprio das pessoas geniais de apontar com desassombro, com coragem, aquilo que muitas vezes a gente
resiste a admitir que exista. Né? É ele que aponta e diz, o rei está nu. Esse é o Xixo. E ele diz, a Justiça do Trabalho podia acabar. E eu escrevi em 2017, Justiça do Trabalho sob ameaça de morte. E havia uma ambiguidade, porque, veja, uma justiça que começa a dar as costas para aquilo, para as razões que a animam, para as razões de sua existência. Então, como é que os sindicatos, os trabalhadores vão continuar sufragando a manutenção dessa estrutura, que, por sinal, é onerosa, não podemos dizer que não seja? Muito bem, o discurso neoliberal hoje predomina, é o chamado absolutismo empresarial de que falava De La Cueva. E aí vem Xixo e traz a expressão direita concursada, que é conhecida de todos nós, porque é um movimento mais recente, né, que faz com que essa onda de concurseiros entre, e muitos deles, é claro que há exceções, sem a menor consciência do que é exercitar o cargo de juiz do trabalho. Então, parece que a Justiça do Trabalho termina concordando com a chamada legisformização da lei econômica de que tratava o meu querido conterrâneo saudoso Zé Martins Catarino, professor da Universidade Federal da Bahia, de onde eu venho. Eu tenho aqui a conclusão agora. E eu queria dizer, na conclusão, que nós somos parte do problema, porque nós somos reacionários. Ontem foi dito aqui que os juízes são reacionários. Os advogados também são reacionários. Quando eu comecei no sindicato, nos anos 80, os sindicalistas eles diziam, não, você não vai levar isso para o judiciário. Eles já tinham consciência de que a judicialização ela não era tão vantajosa quanto a luta que poderia fazer com que se obtivesse a reivindicação concreta. E a judicialização é muito linda. A gente chega com uma sentença e eu lembro. Nossa, como eu fiquei feliz com uma sentença em 1990, lá em Camaçari. Estamos em 2022 e eu estou discutindo o mesmo tema. O mesmo tema. Os trabalhadores ainda não receberam. Então, nós, advogados, somos reacionários. A gente acredita nesse pedaço de papel que é uma sentença, ou que é um acórdão, ou que é um trânsito em julgado que ainda tem que ser executado. E nós sabemos o nível de tolerância e de indulgência que se tem em relação ao devedor trabalhista em nosso país. Ora, então, nós somos parte do problema, mas se nós exercitarmos a crítica, nós podemos nos tornar parte da solução. E é para isso que nós estamos aqui. Mas, para isso, como disse Canotilho, nós temos que abdicar da pretensão interpretativa de um saber sábio dos intérpretes jurídicos. Porque é uma tentação. É claro, depois de pensar tanto e refletir, e dominar um campo de estudo, é inevitável que nós tenhamos essa veleidade, às vezes essa tentação, mas é preciso ter humildade, sobretudo em tema de ciências sociais. Precisamos assumir que o desafio teórico envolve incorporar uma dimensão política, porque o direito tem oferecido uma resposta débil, como nós aqui todos constatamos, às crises sociais e políticas. É preciso reconstruir as subjetividades políticas coletivas e as lutas das forças sociais. Pode passar. É o último. Devemos nos orientar pela proteção jurídica dos oprimidos e pela legitimação jurídica de sua resistência, de acordo com a tradição marxista. E assim entendo que a proteção jurídica e o lado, saber qual é o lado dos oprimidos, tem que ser a nossa bússola. Precisamos colaborar com uma repolitização do direito, é a proposta de Boaventura. E, sob uma perspectiva crítica, como diz o professor toméense Edilene Tomé da Mata, as leis não são assépticas nem neutras. Elas costumam, sim, ser desiguais, discriminatórias, e mantêm e intensificam, muitas vezes, o colonialismo, o patriarcalismo, a LGBTfobia e o racismo em nosso país e no mundo. É por isso que, além de defender que não haja trabalho sem direitos, a nossa utopia deve ser a de que o trabalho, como valor, passe a ser o elemento central de todo direito. Muito obrigado.